Fugi de casa aos 70 anos com um anão de 20 que conheci no circo, abandonando um casamento de décadas. Fique até o final que você irá saber como foi que terminou essa história. Minha vida era uma peça de teatro sem aplausos, um monólogo silencioso onde as paredes eram a única plateia que eu tinha. Meu marido era o diretor e o carrasco, um homem que media meu valor pelo eco dos seus gritos e pela obediência. Ele não me batia com as mãos, mas usava o silêncio e o desprezo como armas, o que feria muito mais. Durante 50 anos, minha casa foi minha prisão de luxo, um lugar onde a felicidade era um item de decoração empoeirado. Eu não podia rir alto, não podia ter amigas, não podia nem mesmo sentir o amor puro dos meus netos sem ser punida. Você está mimando demais essas crianças. Ele rosnava, e o castigo era uma semana inteira de silêncio sepulcral e refeições solitárias. Você já se sentiu prisioneiro dentro da sua própria vida? Às vezes as grades mais fortes são aquelas que não podemos ver. Naquele dia, um circo colorido e barulhento chegou à nossa cidade cinzenta. Um evento raro que quebrou a monotonia do meu cativeiro. Para não levantar suspeitas, eu disse que levaria os netos. Uma desculpa perfeita para respirar um ar que não fosse o dele. Mal sabia eu que aquela lona listrada seria o portal para a minha liberdade. O palco onde meu destino mudaria para sempre. O cheiro de pipoca e serragem invadiu meus pulmões. Um aroma de infância que eu pensei ter esquecido há muito tempo. Meus netos corriam, com os olhos brilhando diante das luzes e dos sons. E por um instante eu me permiti sorrir. E então, em meio aos palhaços e malabaristas, eu o vi. E o mundo parou de girar por um segundo inteiro. Ele não era alto, mas sua presença preenchia o picadeiro. Um jovem de 20 anos com músculos que pareciam esculpidos em rocha. Seu carisma era uma força da natureza, um sorriso que desarmava e um olhar que parecia enxergar diretamente a minha alma. No começo, pensei que era apenas a alegria ingênua de um artista, um rapaz brincalhão vivendo seu sonho no picadeiro. Mas o que aconteceu depois, quando nossos olhares se cruzaram, vai te surpreender. Porque foi muito além de uma simples admiração. Ele me viu, não como a avó de alguém ou a esposa de outro, mas como a mulher que eu ainda era por dentro. Ele não viu minhas rugas ou meus cabelos brancos. Ele viu a energia que se escondia atrás da minha expressão cansada. Seus olhos fixaram nos meus. E naquele instante, uma ponte invisível foi construída sobre o abismo das nossas idades e mundos. Havia uma força nele, uma intensidade que eu jamais tinha encontrado em todos os meus anos de prisão emocional com meu marido. Eu, por minha vez, fiquei fascinada por aquela beleza incomum, por aquele corpo pequeno, mas repleto de uma vitalidade contagiante. Como pode um estranho te fazer sentir mais viva em 1 minuto do que seu marido em 50 anos de casamento? Durante o espetáculo, trocamos olhares discretos e sorrisos cúmplices. Uma conversa silenciosa que só nós dois entendíamos. Cada acrobacia que ele fazia parecia ser para mim. Cada aplauso que a multidão dava ecoava o que meu coração sentia. A alegria dos meus netos era contagiante, mas a minha alegria era um segredo. Um broto de esperança nascendo no deserto. Se essa história já te tocou de alguma forma, deixe um like para eu saber que estamos conectados nessa jornada emocional. Quando o espetáculo terminou, a realidade bateu na minha porta como uma velha conhecida indesejada, trazendo consigo o medo. Eu sabia que voltar para casa significava pagar caro pela ousadia de ter me divertido, de ter sorrido com os netos. As punições de meu marido eram criativas e cruéis, e a simples lembrança delas me causava um calafrio na espinha. Foi exatamente esse medo que me empurrou para a beira do precipício, para a decisão mais radical de toda a minha vida. Enquanto meus netos se despediam dos palhaços, eu me aproximei dele com o coração batendo descontrolado no peito. Como um pássaro. Seu nome? Perguntei com a voz trêmula, sentindo-me uma adolescente novamente, boba e cheia de uma coragem que não era minha. Léo, ele respondeu, e seu sorriso iluminou a noite, fazendo todas as luzes do circo parecerem fracas e sem graça.
E o seu, senhora? Ele perguntou com um respeito que me surpreendeu. Mas seus olhos mostravam um interesse que ia além. Helena, eu disse, e meu próprio nome soou estranho. Como se eu não o pronunciasse de verdade há muito tempo. Ficamos ali, em um silêncio carregado de possibilidades, de palavras não ditas e de um futuro que parecia impossível de alcançar. A ideia brotou na minha mente como uma faísca, perigosa e brilhante. Uma ideia louca, impensável, mas irresistível. Fugir com aquele jovem artista. Abandonar o cárcere que me sufocava. Arriscar tudo por uma liberdade que eu nem sabia existir. E você? Já teve vontade de largar tudo e recomeçar do zero? Me conta nos comentários qual seria seu destino dos sonhos. Eu olhei para Léo, para a vida pulsando em suas veias. E depois olhei para o caminho que me levaria de volta. De um lado, a liberdade desconhecida e assustadora. Do outro, a segurança de uma dor que eu já conhecia muito bem. A escolha parecia insana para qualquer um que olhasse de fora. Mas para mim, naquele momento, era a única escolha lógica. Viver mais um dia naquela casa seria uma morte lenta. Fugir com o circo era, no mínimo, uma chance de viver. Me leve com você, eu disse. E as palavras saíram antes que eu pudesse contê-las. Um sussurro desesperado no meio da multidão. Léo não riu. Não me julgou. Não me olhou com pena. Ele apenas me olhou com uma seriedade que me deu mais força. Ele viu o desespero nos meus olhos. A súplica silenciosa por um resgate que eu mesma nem sabia que precisava tanto. Ele pegou minha mão. E o contato da sua pele jovem e forte na minha foi como um choque elétrico, despertando cada célula. O circo parte em 1 hora. Se estiver falando sério, me encontre atrás da tenda principal, ele disse, e se afastou. Aquela 1 hora foi a mais longa e a mais curta de toda a minha vida. Um turbilhão de medo, culpa e esperança. Eu entreguei meus netos para minha filha, que veio buscá-los, e a abracei com uma força que a deixou surpresa. No seu abraço, eu me despedia de tudo, da mulher que eu fui, da mãe que eu era, da avó que amava. Eu não deixei bilhete, não peguei roupas, não peguei dinheiro. Peguei apenas a mim mesma. A única coisa que realmente importava. O que você levaria se tivesse que fugir agora, com apenas 5 minutos para se decidir? Deixe sua resposta aqui embaixo. Caminhei pelas ruas escuras da cidade, sentindo o peso de 70 anos de vida e a leveza de uma decisão final. Cada passo era uma batalha contra a dúvida, contra a voz do meu marido na minha cabeça, me chamando de velha inútil. Mas a imagem do sorriso de Léo era mais forte. A promessa de um mundo onde eu poderia ser a protagonista do espetáculo. Cheguei atrás da tenda e o vi me esperando, encostado em um dos caminhões do circo, como se soubesse que eu viria. Ele não fez perguntas, não pediu explicações. Apenas me estendeu a mão novamente. Um convite silencioso para um novo começo. Tem certeza disso, Helena? Ele perguntou. E sua voz era a única coisa que me mantinha ancorada na realidade naquele momento. Eu balancei a cabeça, incapaz de falar, com as lágrimas finalmente escorrendo pelo meu rosto, lavando décadas de dor e silêncio. Eram lágrimas de tristeza pelo que eu deixava para trás, mas também lágrimas de uma alegria aterrorizante pelo desconhecido. Ele me ajudou a subir no pequeno trailer que era sua casa, um espaço minúsculo, mas que para mim parecia um palácio. Lá dentro, o cheiro era uma mistura de suor, maquiagem e liberdade. Era o cheiro da minha nova vida começando. Enquanto o motor do caminhão roncava e a cidade ficava para trás, eu não olhei pela janela. O passado não me interessava. Meu foco estava no homem ao meu lado. Um jovem de 20 anos que, sem saber, tinha me dado a chave da minha própria jaula. O escândalo na cidade seria enorme, eu sabia. Uma idosa fugindo com um anão do circo. Uma história para ser contada. Mas pela primeira vez na vida, a opinião dos outros não importava. O único julgamento que me interessava era o meu. E eu, Helena, aos 70 anos de idade, estava me absolvendo de todos os crimes de não ter sido feliz antes. O que aconteceu na estrada
naquela primeira noite de fuga, foi uma lição sobre confiança e sobre o verdadeiro significado de lar. Ele me ofereceu sua cama, um pequeno colchão no canto, e se preparou para dormir em uma cadeira dura e desconfortável. De jeito nenhum. Eu disse com uma firmeza que surpreendeu a nós dois. Essa casa é sua! Eu durmo na cadeira. Nossa primeira briga foi sobre quem teria o mínimo de conforto. Um sinal de que nossa parceria seria baseada no cuidado mútuo. Acabamos dividindo o pequeno espaço no chão, com um cobertor fino, rindo como duas crianças que haviam aprontado uma grande travessura. Você já teve um momento de cumplicidade tão forte com alguém que parecia que o conhecia a vida inteira? Adormeci ao som suave da sua respiração, sentindo uma paz que nenhuma cama de casal com lençóis de seda jamais me proporcionou. Naquela noite, eu não era a esposa de alguém, não era a mãe ou a avó. Eu era apenas Helena, a fugitiva. E ao lado daquele jovem artista de circo, eu finalmente entendi que o espetáculo da minha vida estava apenas começando. O passado era dor, mas o futuro, agora, se abria como uma lona de circo cheia de cores, luzes e possibilidades infinitas. Mas nossa jornada estava longe de ser fácil, e os desafios que enfrentaríamos testariam nossa improvável conexão ao limite. Acordei com o sol batendo no meu rosto através da pequena janela do trailer, uma sensação que eu não tinha há anos. Em minha antiga casa, as cortinas pesadas bloqueavam qualquer vestígio de luz, mantendo tudo na penumbra como a minha própria vida. Léo já estava de pé, preparando um café em uma pequena chaleira que apitava, enchendo o ar com um aroma de recomeço. Ele me entregou uma caneca de metal, quente e reconfortante. Bom dia, Helena. Dormiu bem na sua primeira noite de liberdade? Aquelas palavras, sua liberdade, soaram como música, a melodia mais bonita que eu já tinha ouvido em toda a minha existência. A vida no circo era um caos organizado, uma sinfonia de marteladas, risadas e música alta que começava logo ao amanhecer. Pessoas de todos os tipos e tamanhos se moviam com um propósito, montando a estrutura para o espetáculo daquela noite. Era um mundo completamente diferente do meu silêncio suburbano. E no começo, confesso que me senti completamente perdida e inadequada. Você já se sentiu um peixe fora d'água, tentando aprender a respirar em um ambiente que não foi feito para você? Eu era uma senhora de 70 anos em meio a jovens acrobatas, domadores de leões e mulheres barbadas. Eu era a atração estranha. Alguns me olhavam com curiosidade, outros com desconfiança. Sussurros me seguiam como uma sombra enquanto eu caminhava pelo acampamento. É a velha que fugiu com o anão. Eu ouvia, e cada palavra era uma pequena agulha perfurando minha recém-adquirida armadura de coragem. Mas Léo nunca me deixava sozinha. Ele me apresentava a todos com um orgulho que me deixava sem graça e, ao mesmo tempo, forte. Essa é Helena, minha amiga, ele dizia, com uma simplicidade que desarmava qualquer preconceito e calava os comentários maldosos. Ele me ensinou os pequenos rituais da vida circense, desde como lavar roupa em um balde, até como cozinhar em um fogão improvisado. Aos poucos, o medo foi dando lugar a um sentimento de pertencimento. Eu comecei a encontrar meu próprio lugar naquela grande família. Descobri que a mulher barbada, chamada Matilda, fazia o melhor bolo de fubá do mundo e adorava compartilhar suas receitas secretas. O engolidor de espadas, um homem gigante e tatuado chamado Boris, tinha um coração de manteiga e me ajudava a carregar água. Se você pudesse ter uma habilidade de circo, qual seria? Voar no trapézio ou fazer mágicas incríveis? Comente aqui embaixo. Minha antiga vida era feita de luxo material, mas de uma pobreza de alma imensa. Aqui era o oposto. Não tínhamos quase nada, mas tínhamos uns aos outros. Uma rede de apoio tecida com fios de respeito e camaradagem genuína. Eu comecei a ajudar na cozinha, descascando batatas e cortando legumes para o grande almoço comunitário que acontecia todos os dias. Minhas mãos
que antes só tocavam louça de porcelana. Agora estavam sujas de terra, e eu nunca me senti tão limpa. E o meu corpo, que meu marido sempre criticou, começou a mudar. A tristeza constante dá lugar a uma energia que surpreende. Se você quiser saber o segredo, peça nos comentários que a equipe Histórias que Sobrevivem irá mandar para você. Léo e eu nos tornamos inseparáveis, cúmplices de uma mesma fuga. Ele me contava sobre seus sonhos de ter seu próprio espetáculo. Eu, por outro lado, falava pouco sobre meu passado. Era uma porta que eu queria manter trancada, e ele respeitava meu silêncio. Nossa relação era um território desconhecido, sem mapas ou regras. Não era amor romântico, não era amizade comum. Era algo só nosso. Era o encontro de duas almas que, apesar das diferenças, se reconheceram como iguais na busca por um lugar no mundo. À noite, eu o assistia no picadeiro, e meu coração se enchia de um orgulho que era quase maternal, mas também de admiração. Ele se transformava sob as luzes. Seu corpo pequeno se agigantava com a força e a graça de seus movimentos. Era hipnotizante. Ele era a prova viva de que o tamanho de uma pessoa não está na sua altura, mas na grandeza de sua alma e talento. Você já se surpreendeu com a força interior de alguém que a sociedade subestimava? Essa gente é a que mais nos ensina. Depois do show, caminhávamos sob as estrelas. E o silêncio entre nós não era mais opressor como o do meu antigo casamento. Era um silêncio confortável, preenchido por uma compreensão mútua que dispensava o uso de qualquer tipo de palavra. Claro que nem tudo eram flores. Havia dias em que a saudade dos meus netos apertava meu peito com uma força avassaladora. Havia noites em que eu acordava assustada, com medo de que meu marido me encontrasse e me arrastasse de volta para o inferno. O escândalo na minha cidade, como eu previ, foi gigantesco. Minha filha me ligou uma vez, chorando, pedindo para eu voltar. Mamãe, as pessoas estão falando coisas horríveis. Estão dizendo que você enlouqueceu, que foi sequestrada por um anão. Ela disse. Cada palavra dela era uma faca. Mas a dor da humilhação pública ainda era menor do que a dor da minha vida privada. Minha filha, pela primeira vez na vida, eu não estou louca. Pela primeira vez eu estou sã. Respondi e desliguei. Foi uma das coisas mais difíceis que já fiz, mas era necessário. Para construir meu futuro, eu precisava cortar as âncoras. Léo percebeu minha tristeza naquele dia. Ele não perguntou nada, apenas sentou ao meu lado e segurou minha mão por horas. Se você já passou por uma situação em que precisou escolher entre sua felicidade e a opinião da sua família, compartilhe sua história. Aquele gesto simples de apoio me deu a força que eu precisava para continuar, para não olhar para trás nunca mais. Mas o maior desafio ainda estava por vir. Um obstáculo que testaria não apenas minha coragem, mas a lealdade de todos no circo. Uma noite após o espetáculo em uma nova cidade, um homem elegante e de rosto familiar apareceu no acampamento. Era meu filho. Ele não veio sozinho. Ao seu lado estava um policial. E meu coração gelou, parando de bater por um segundo inteiro. O mundo pareceu desmoronar ao meu redor. O medo que eu mantive trancado a 7 chaves, de repente arrombou a porta. Meu filho me olhava com uma mistura de pena e raiva. Mãe, essa loucura acabou. Você vai para casa agora. Léo se colocou na minha frente. Seu corpo pequeno parecendo uma muralha protetora entre mim e o meu passado que voltava. Ela não vai a lugar nenhum se não for por vontade própria. Ele disse com uma voz firme que não combinava com seu tamanho. O policial deu um passo à frente. Senhora Helena, seu marido registrou uma queixa. Diz que a senhora não está em seu juízo perfeito. A humilhação me atingiu como um soco no estômago. Meu próprio marido estava tentando me declarar como uma pessoa incapaz. E agora? O que aconteceria? Seria o fim da minha liberdade? O retorno para a jaula dourada que eu tanto lutei para deixar? De repente, uma voz grossa surgiu da escuridão. Essa mulher tem mais juízo que todos nós juntos, disse Boris, o engolidor de espadas. Logo, Matilda apareceu ao seu lado com os braços cruzados. Se mexerem com ela, terão que se ver com todos nós.
Em questão de segundos, todo o circo estava lá, formando um círculo ao nosso redor. Uma barreira humana de corpos e corações. Acrobatas, palhaços, mágicos. Todos eles que antes me olhavam com desconfiança, agora estavam ali, me protegendo, me defendendo. Meu filho e o policial ficaram sem reação, surpresos com aquela demonstração inesperada de união e de pura lealdade. Naquele momento, eu entendi. Eu não era mais uma fugitiva solitária. Eu fazia parte de algo maior. Eu tinha uma família. Olhei para cada um daqueles rostos, tão diferentes, mas tão unidos. E as lágrimas que vieram foram de pura gratidão. A minha resposta para o meu filho não veio em palavras, mas em um gesto que selou meu destino para sempre. Eu dei um passo à frente passando por Léo e parei diante do meu filho, olhando-o diretamente nos olhos. Peguei a mão de Léo, entrelacei meus dedos enrugados nos seus, jovens e fortes, e levantei nossas mãos unidas no ar. Não precisei dizer nada. Meu gesto falava por mim. Minha lealdade estava ali, com aquela nova e improvável família. Meu filho me olhou com uma decepção profunda, como se não reconhecesse a mulher que o criou. Talvez ele não reconhecesse mesmo. A mulher que o criou jamais teria essa coragem. Ela teria baixado a cabeça, pedido desculpas e voltado para a tua gaiola. Mas aquela mulher estava morta e enterrada. E em seu lugar estava Helena, uma artista do circo, dona do seu próprio destino. Se essa demonstração de força te emocionou, deixe sua inscrição no canal para não perder o desfecho dessa história de superação. O policial, vendo que não havia ali uma senhora senil, mas uma mulher decidida e protegida, deu de ombros e recuou. Não há nada que eu possa fazer aqui. Ela parece estar por vontade própria, disse ele ao meu filho, encerrando o assunto. Meu filho me lançou um último olhar, uma mistura de raiva e tristeza, antes de se virar e desaparecer na escuridão. Naquele momento, eu soube que um capítulo da minha vida havia se encerrado para sempre. A porta para o meu passado foi trancada. Quando eles se foram, um silêncio caiu sobre o grupo. E então, um a um, meus amigos do circo vieram me abraçar. Eram abraços desajeitados, cheirosos de suor e trabalho, mas eram os abraços mais sinceros que eu já havia recebido na vida. Naquela noite, celebramos. Boris abriu uma garrafa de uma bebida forte de seu país e brindamos a liberdade e a família. Eu, que não bebia álcool há décadas por proibição do meu marido, tomei um gole que desceu queimando e lavando a alma. A música soou e Léo me tirou para dançar no meio do acampamento, sob a luz das estrelas e das lâmpadas improvisadas. Eu me movia com uma leveza que não sentia desde a juventude, rindo alto, sem medo de ser repreendida ou julgada. Você se lembra da última vez que dançou como se ninguém estivesse olhando? A vida é curta demais para não dançar. Mas com a vitória veio uma nova pergunta. Eu estava segura, eu era amada. Mas qual era o meu propósito ali? Eu não podia voar em um trapézio ou cuspir fogo. O que uma mulher de 70 anos poderia oferecer a um circo? Eu não queria ser um fardo, apenas a amiga do anão. Eu precisava encontrar minha própria maneira de pertencer, de contribuir. Foi Léo, com sua sensibilidade única, que percebeu minha inquietação e me deu a resposta que eu tanto procurava. Helena, as pessoas do circo contam histórias com o corpo. Você pode contar histórias com as palavras, ele me disse uma noite. A ideia me pareceu absurda no início. Minhas histórias eram histórias de dor, de silêncio, de uma vida não vivida. São as histórias mais importantes, ele insistiu. São histórias de sobrevivência. As pessoas precisam ouvi-las para terem esperança. Ele me deu um caderno velho e uma caneta e me incentivou a escrever. No começo, as palavras não saíam, presas na garganta. Mas aos poucos, comecei a colocar no papel tudo o que eu nunca pude dizer. A prisão, o medo, a pequena faísca. Escrevi sobre a dor de ser invisível, sobre o sonho de ser livre, sobre o dia em que um pequeno gigante me mostrou o caminho. E então, algo mágico aconteceu. Minha história pessoal começou a se misturar com a magia e a fantasia do mundo do circo. Criei um número novo para o espetáculo.
Não era uma acrobacia, não era um truque de mágica. Era um número de contação de histórias. Léo me ajudou a construir um pequeno cenário, com uma cadeira e uma luz suave que ficaria no centro do picadeiro. Na noite da estreia, meu coração batia mais forte do que no dia em que fugi. O medo de ser rejeitada era imenso. O que as pessoas iriam pensar? Uma velha sentada em uma cadeira falando, em meio a um show de luzes e ação? E você, qual é o seu maior medo? O de falhar ou de nunca tentar? Me diga aqui nos comentários qual deles te paralisa. Quando o mestre de cerimônias anunciou meu nome, e agora com vocês, a sabedoria e a magia das palavras de Helena. E eu tremi. Caminhei até o centro do picadeiro, e um silêncio profundo tomou conta da plateia, que esperava ver um número de ação. Sentei-me na cadeira, respirei fundo e comecei a falar. Contei a história de uma princesa presa em um castelo. A princesa não era jovem e bela, mas tinha cabelos de neve e a pele marcada pelo tempo. O castelo não tinha dragões. O monstro era o silêncio, o abandono, a invisibilidade. O príncipe encantado não veio em um cavalo branco. Era diferente. Ele era um guardião do riso. Um pequeno guerreiro cujo tamanho escondia a maior das forças. A capacidade de enxergar a alma. Enquanto eu falava, minha voz ficava mais firme. Eu não estava mais contando a minha história, mas um conto de fadas universal. Um conto sobre como a verdadeira liberdade não está em fugir de um castelo, mas em encontrar a coragem de ser quem você é. Ao meu redor, as luzes do circo dançavam, e Léo fazia pequenas intervenções, com mímicas que ilustravam minhas palavras. Ele era a ação, eu era a emoção. Juntos criamos um número que ninguém esperava, uma poesia visual e falada. Quando terminei, o silêncio permaneceu por um instante e meu coração afundou. Eu pensei que tinha falhado miseravelmente. Mas então, um aplauso começou, tímido, e cresceu até se tornar uma ovação de pé. Um som que me abraçou e me ergueu. As pessoas choravam e sorriam ao mesmo tempo. Elas não viram uma velha contando uma história triste. Viram a si mesmas. Viram suas próprias prisões, seus próprios medos. E o mais importante, a esperança de que nunca é tarde para reescrever o final. Naquela noite eu encontrei o meu lugar. Eu não era uma acrobata. Era uma equilibrista de emoções. Uma domadora de palavras. Meu número se tornou uma das principais atrações do circo. As pessoas vinham para ver os trapezistas, mas ficavam para ouvir. Eu e Léo nos tornamos uma dupla inseparável, no palco e fora dele. Nossa parceria era a prova de que almas não têm idade. Descobri que a vida, afinal, é um grande circo. Você pode escolher ser um espectador na plateia ou pode subir no picadeiro. E eu, que passei 70 anos assistindo, finalmente tinha me tornado a estrela principal do meu próprio espetáculo. Mas a vida em um circo itinerante guarda surpresas em cada nova cidade, em cada nova plateia que se forma à nossa frente. E em uma cidade chuvosa no sul do país, um rosto no meio da multidão faria meu passado e presente colidirem de forma trágica. Alguém que eu jamais esperei ver novamente estava ali, me observando das sombras, com um olhar que prometia vingança. Aquele olhar me dizia que, embora eu tivesse escapado da jaula, o caçador ainda não tinha desistido da sua presa. Meu sangue gelou. Ali na primeira fila estava Décio, meu marido, o homem que eu pensei ter deixado para trás. Ele não parecia zangado. Pior, ele sorria. Um sorriso fino e cruel. O mesmo que ele usava quando estava prestes a me punir. Ele me encontrou. O caçador tinha farejado minha trilha e vindo buscar o que ele ainda considerava ser sua propriedade. Por um segundo, a velha Helena ressurgiu. O medo me paralisou. A vontade de correr e me esconder foi quase incontrolável. Mas então eu olhei para o lado e vi Léo, que também tinha visto Décio. Ele me deu um leve aceno, um sinal de que eu não estava sozinha. Respirei fundo, me ancorei na força da minha nova família e continuei minha história. Mas algo em mim havia mudado. Minhas palavras ganharam um novo peso, uma nova urgência. Eu não estava mais contando um conto de fadas.
Estava declarando guerra. Cada frase sobre liberdade era uma arma apontada para ele. Cada menção à coragem era um escudo que me protegia de seu olhar. Quando o número terminou e os aplausos ecoaram, eu sabia que o verdadeiro espetáculo estava prestes a começar nos bastidores. Ele estava me esperando perto do meu trailer, como se fosse o dono do lugar. Acabou a brincadeira, Helena. Vamos para casa. Sua voz era calma, mas carregada de uma ameaça que eu conhecia muito bem. Era a calmaria que antecede a tempestade. Eu já estou em casa, Décio. Respondi. E minha própria firmeza me surpreendeu. A voz não tremeu, não vacilou. Ele riu, um som seco e sem alegria. Sua casa é comigo. Você fez papel de ridícula por tempo demais. A cidade inteira ri de você. Eu prefiro ser o motivo da risada deles do que a vítima do seu silêncio. Eu retruquei, sentindo uma força que vinha de dentro. O que você faria se encontrasse seu maior medo cara a cara? Lutaria ou fugiria? Conte sua experiência nos comentários. A máscara de calma de Décio começou a cair. Seus olhos escureceram. Você vem comigo por bem ou por mal? Ele agarrou meu braço, e o toque dele foi como ferro em brasa. O pânico começou a subir pela minha garganta, me sufocando. Mas antes que ele pudesse me arrastar, a mão de Léo pousou sobre a de Décio. O nome dela é Helena, e ela disse não. Décio olhou para Léo com puro desprezo. Tire suas mãos de mim, seu monstrinho de circo, antes que eu te esmague. O que aconteceu em seguida foi a prova final de que minha vida havia mudado. Boris, o engolidor de espadas, apareceu atrás de Décio. Ele colocou sua mão gigante no ombro do meu marido. O rapaz disse para você soltá-la. Acho que você deveria escutar. Décio se virou e deu de cara com um gigante tatuado. Logo outros artistas do circo começaram a se aproximar. Em silêncio. Eles não eram ameaçadores, mas suas presenças formavam uma muralha impenetrável. Meu exército silencioso e leal. Décio me soltou, percebendo que seu poder, sua intimidação, não funcionavam naquele mundo. Ali ele era o estranho. Ele era o fraco. Vocês não sabem quem ela é. Ele cuspiu as palavras. É uma velha louca, uma ingrata. Eu dei tudo a ela. E então eu fiz o que deveria ter feito há 50 anos. Eu ri. Uma gargalhada alta, livre, que ecoou por todo o acampamento. Você não me deu nada, Décio. Você me tirou tudo. Tirou minha alegria, minhas amigas, minha voz. E agora? Eu peguei de volta. Apontei para o picadeiro, ainda iluminado. Está vendo aquilo? Ali eu tenho uma voz. E as pessoas pagam para me ouvir. Aqui eu não sou sua esposa. Eu sou a Helena, a contadora de histórias. E a sua parte na minha história acaba agora. Ele me olhou, derrotado. Pela primeira vez, eu o vi sem sua armadura de arrogância. Eu vi um homem pequeno e patético. Ele se virou e foi embora, tropeçando nos próprios pés, engolido pela noite. E eu soube que nunca mais o veria. Eu estava livre. Não era uma fuga, era uma libertação. Uma conquista que eu lutei para ter, com a ajuda da minha família. Léo me abraçou, e eu chorei em seu ombro. Lágrimas que não eram de dor nem de tristeza, mas de um alívio avassalador. Minha vida continuou na estrada, de cidade em cidade. Minha história de superação inspirava milhares de pessoas todas as noites. Recebi cartas de mulheres que, inspiradas por mim, criaram coragem para sair de suas próprias prisões. Isso valia mais que tudo. A paixão improvável que nasceu entre mim e Léo não era sobre idade ou aparência. Era sobre o encontro de duas almas livres. O circo, que um dia foi apenas um lugar para levar os netos, tornou-se o palco da minha ressurreição, o meu lar. O início da minha história foi sobre uma mulher presa dentro de casa. Mas o final é sobre uma mulher que fez do mundo o seu palco. Eu aprendi que a vida não acaba aos 70. Na verdade, ela pode começar. Nunca é tarde para levantar a lona e começar o espetáculo. Se essa história tocou você, compartilhe agora para que mais pessoas sintam o mesmo impacto e encontrem a coragem para mudar.
Qual parte da jornada de Helena mais te inspirou? E o que você acredita que é mais importante? A família em que nascemos ou a que escolhemos? Deixe sua reflexão nos comentários.